te contemplar, Senhor. Deus, toma conta da nossa vida agora, do nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra, compreendendo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Nos abençoa, Deus, apesar de tudo, de toda situação contrária, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, até mesmo da nossa mente, que por vezes vai distante do Senhor. Que realmente, Deus, possamos nessa noite tocar no Senhor e que a nossa vida possa ser transformada por Ti. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Meu irmão, nós vamos continuar falando sobre as parábolas de Jesus, lembrando que parábolas são contos ou histórias que trazem personagens ou locais reais, aonde Jesus deseja ensinar aos seus discípulos a respeito daquilo que o reino de Deus é, ou então com aplicações religiosas sérias de Jesus para a igreja que ele estava plantando nos seus dias. Eu e você, nessa noite, vamos estudar uma parábola que poucas pessoas estudam, poucas pessoas lembram dela. Inclusive, quando falamos da parábola da semente, as pessoas falam da parábola do semeador, ou então falam da parábola do grão de mostarda. E não falam da parábola da semente, até porque ela só consta no Evangelho de Marcos. Talvez nos contos modernos dos nossos dias, tão habituados a fazer as trilogias ou as sequências de filmes, nós podemos dizer que Marcos já fez uma trilogia, porque se você abrir Marcos capítulo 4, você vai perceber que Jesus, ele chega na beira da praia, ele começa a falar com as multidões, então ele entra no barco, e lá desse barco ele conta parábolas para as multidões. Ele conta a parábola do semeador, ele conta a parábola da semente, e ele conta então a parábola do grão de mostarda. Nós já falamos um pouco sobre a parábola do grão de mostarda algumas semanas atrás. Nós mais para frente vamos falar sobre a parábola do semeador, e hoje eu quero falar com você sobre a parábola da semente. Abra aí sua Bíblia em Marcos capítulo 4, nós vamos ler do verso 26 até o verso 29. Marcos capítulo 4, do verso 26 até o verso 29. Então ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. Então eu quero falar com você sobre a parábola da semente e o avanço divino do reino de Deus. Ou seja, como esse reino avança, qual o nosso papel dentro desse reino. Não esqueça que somente Deus e não o homem conseguem entender completamente como trazer o crescimento espiritual para a igreja. Qual é o estabelecimento desse processo do reino de Deus. Eu quero lembrar você também o que é o reino de Deus. Primeira ideia, não é um reino pessoal. O reino de Deus não é o reino do pastor Rodrigo, não é o reino do pastor Roberto Brasileiro, não é o reino do reverendo Hernandes Dias Lopes, não é o reino do Augusto Nicodemos ou de qualquer outro pastor que você goste, mas é o reino de Deus. O reino também não é um reino denominacional, ou seja, o reino de Deus não se reduz a denominações históricas como a igreja presbiteriana, como a igreja batista, como a igreja Assembleia de Deus ou tantas outras denominações. O reino, ele é de Deus. O reino de Deus não é um reino cultural e temporal, ou seja, Cristo não plantou o seu reino para que ele desse certo somente entre os judeus. Cristo não plantou o seu reino para que ele desse somente certo nos seus dias. O reino de Deus, ele vai além da cultura, ele vai além do seu tempo. Então, quando nós questionamos essas perguntas, são 3 enfáticos não. E as parábolas do reino de Deus nos ensinam quem é o dono desse reino, qual o seu propósito, qual a sua ação e qual a sua aplicação nos nossos dias. O reino, ele é de Deus, porque Deus, ele não é uma pessoa. Ele é o Criador, está acima de nós. O reino é de Deus porque ele não faz parte de uma denominação.
Os judeus caíram nessa traição à sua religião. Os judeus, nos dias de Jesus, creram que Cristo só veio para salvar os judeus, só queria evangelizar os judeus, era uma continuidade do judaísmo. Muitos nos nossos dias também caem nesse erro, achando que Deus só se move em determinadas denominações. Outras pessoas acham que o reino de Deus não tem nada para fazer na nossa geração, que o reino de Deus já passou, ou seja, foi uma história para Jesus, foi uma história para os discípulos. E não, meu irmão, eu e você somos chamados para plantar o reino de Deus. Uma rápida contextualização que eu queria te lembrar a respeito do Evangelho de Marcos. A primeira delas, você já me ouviu falar várias vezes, esse é o Evangelho de Pedro. João Marcos, quem escreve esse Evangelho, ele escreve quando Pedro está citando, então, esse Evangelho. Nós não conseguimos datar esse Evangelho de uma maneira correta, porque pode ter começado ali no ano 50 e ter ido até o ano 69 depois de Cristo. O que nós temos de certeza é que ele não chegou ao ano 70, ele é anterior a esse ano. Esse evangelho, ele é definido primeiro pela proclamação de Jesus. Você vê Jesus sendo proclamado e pregado, não somente através dos seus ensinos, como no evangelho de Lucas, mas você vê as ações de Jesus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, ou seja, ele era o Messias que estava sendo aguardado pelos judeus. E ele apresenta Jesus ainda como um servo sofredor. Eu e você, quando lemos o livro de Marcos, nós precisamos entender que Marcos não estava escrevendo para os judeus. Marcos estava escrevendo provavelmente para os romanos. Provavelmente as pessoas, os primeiros leitores desse evangelho, nunca vivenciaram o judaísmo. Então Marcos, ele gasta todo o seu evangelho para falar a respeito do servo sofredor, do Filho de Deus, que veio à terra, não só de palavras, não era só um homem hábil com as palavras, mas as suas ações sobre a terra. Quando nós falamos então do Evangelho de Marcos, também é algo que você poderia guardar sobre esse Evangelho. Você que gosta das redes sociais, de fazer seus blogs, Marcos já foi pioneiro nisso. Porque quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver que normalmente Marcos registrou dias de Jesus. O capítulo 4, ele se encerra ali no começo do capítulo 5, quando Jesus chega pela manhã na praia, quando ele começa a pregar, e ele prega então o que eu falei, coloquei como as parábolas do barco, que é a parábola do semeador, a parábola do grão e a parábola do grão de mostarda. E no final dessas parábolas, Jesus atravessa o mar e ele chega numa região chamada Gadara. Lá ele encontra o demoniado gadareno, expulsa esse demônio e no final do dia retorna então para onde ele estava. Eu quero nessa noite conversar com você sobre o reino de Deus, o nosso papel e como nós podemos nos enquadrar dentro do reino de Deus. Lembrando, meu irmão, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, é Deus que nos convoca para fazer parte desse reino. É um privilégio estarmos na presença desse Deus. É um privilégio sermos usados por Deus. Quero falar com você então sobre essa parábola, e a primeira verdade que eu queria trazer para você é que o reino de Deus para o lavrador é de carros. Para o lavrador é o trabalho, porém o crescimento é um mistério. Para o lavrador é o trabalho, porém o crescimento é um mistério. Verso 26 e verso 27. Se você conseguir comparar aí na sua casa o texto de Marcos capítulo 4, você vai perceber que a parábola que nós acabamos de ler, ela não é rica em detalhes, ela não tem os mesmos detalhes que a parábola do semeador. Lá na parábola do semeador você tem os espinhos nascendo, você tem os detalhes de como é a caminhada do semeador, você tem os detalhes da semente, como ela morre, como ela nasce, você tem Jesus explicando esses detalhes. Você vai perceber que na parábola da semente que nós acabamos de ler, não. Jesus é muito simples quando ele vai falar sobre o avanço do reino de Deus. Ele fala na parábola do semeador sobre a proclamação, e aqui na parábola da semente ele vai falar sobre o avanço do reino de Deus. E ele é muito simples, ele não usa os detalhes. Nós não sabemos como era esse lavrador, nós não sabemos como ele lavrou a terra. Na parábola do semeador, o lavrador saiu a semear, ou seja, nós temos a ideia de que o semeador da parábola saiu caminhando e lançando as suas sementes. Aqui na parábola da semente nós não temos esse detalhe. Na parábola do semeador você tem as intempéries da vida jogando contra as sementes, os espinhos que não deixam ela nascer, o calor que não deixa ela nascer, as suas raízes que não conseguem se aprofundar, ou a semente que cai na boa terra.
Jesus, na parábola da semente, ele não fala desses detalhes. Nós não sabemos como a semente foi plantada. Nós não sabemos aonde ela foi plantada. Nós não sabemos quais as intempéries que essa semente passou para ela nascer. A parábola, então, da semente, ela nos ensina o processo da simplicidade no reino de Deus. E quando eu olho para a simplicidade do reino de Deus, não tem como nós não nos lembrarmos de 1 Coríntios 1, 21, quando Paulo nos ensina que o evangelho ele cresce e ele é proclamado pela loucura da pregação. Meu irmão, o crescimento no reino de Deus, o avanço do reino de Deus, ao longo das eras, ele acontece de maneira muito simples. Nós não temos que nos preocupar como ele vai crescer. Nós não temos que nos preocupar até onde ele vai chegar. O papel do lavrador aqui não é a preocupação de como vai se desenvolver a semente. Não é a preocupação de como vai se desenvolver as coisas que estão à sua volta. Presta atenção no verso 26 e 27 que nós lemos. Ele planta a semente, ele lança a semente à terra, e depois o verso 27 vai dizer que passa dia, passa noite, ele dorme e ele acorda, e ele não vê a semente crescer. O reino de Deus é um reino simples, onde eu e você, através de ações simples, nós podemos chegar, pregar e tocar o coração das pessoas. É difícil para mim e para você, numa geração tão tecnológica, numa geração onde nós temos a tecnologia na palma das nossas mãos, onde nós temos resposta para todas as situações, é difícil compreendermos que Jesus não precisa desse complexo ato tecnológico da nossa geração para encontrar aqueles que são do seu reino. Eu e você somos chamados para pregar na simplicidade do Evangelho. A segunda ideia que nós podemos tirar do verso 27 e 22 é a ideia de aguardar. É interessante que eu me coloquei aqui no papel do semeador, e eu queria colocar que você se colocasse no papel do lavrador também. Eu acho que esse cara estava meio entediado. O texto fala que ele dorme e que ele acorda. O texto fala que passa dia e passa noite. A ideia que eu estou tendo aqui é de alguém que plantou a semente e todo dia ele ia lá ver se já nasceu um broto. Todo dia ele ia lá ver se já cresceu o talo. Todo dia ele ia lá ver se está acontecendo o processo de crescimento do reino. E não cresce de acordo com os seus passos. Não cresce de acordo com os seus atos de ir até a semente. O reino de Deus, ele acontece no tempo que o Senhor deseja. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas é interessante que quando ele fala de todo o processo da semente, ele fala que vai chegar um momento da ceifa, vai chegar um momento de você colher o fruto. Mas não é porque eu fiquei olhando, não é porque eu fiquei ali cuidando, não é porque eu fiquei ali zelando, não é porque eu fiquei ali fazendo com que aquela semente brotasse. A ideia do mistério aqui nos leva a pensar a sugestão de aguardarmos o crescimento desse reino de Deus. Eu e você, muitas vezes nós queremos avançar este processo. Nós estudamos um pouco sobre revitalização e multiplicação de igreja. Você aprende diversas técnicas de como revitalizar uma comunidade, de como você plantar uma comunidade. Porém, quando você termina o curso, você chega à conclusão de que se Deus não estiver na obra, que se Deus não estiver interagindo com você, que se você não estiver no propósito do Senhor, as coisas não acontecem. Você pode ter as melhores ideias, você pode ter as melhores soluções. Se Deus não agir, não acontece. Por isso que o lavrador é o trabalho, porém o crescimento é um mistério. A grande pergunta que eu faço a você é se você tem essa disposição de aguardar. Quero te trazer um dado que talvez você não saiba. Hoje nós somos mais de 30 trabalhos presbiterianos no Rio Grande do Sul. Isso é graças a Deus. Sabia que nenhum desses trabalhos, para ele ser plantado, para ele ser colocado em maturidade, para que ele se torne uma igreja, nenhum destes trabalhos gastou menos do que 10 a 12 anos. 10 a 12 anos de pessoas ali plantando, vendo o trabalho ir, vendo o trabalho andar, depois morre um pouco, cresce mais um pouco. Não é coisa pequena, meu irmão. Não são 12 minutos, não são 12 momentos, são 10 a 12 anos. Nós precisamos entender que quando nós pregamos, nós estamos plantando, porém nós precisamos aguardar o mistério de Deus, para que possa então desenvolver um trabalho.
Por isso que todas as vezes que nós ponderamos aqui na nossa igreja, pensamos sobre a nossa igreja, o que Deus tem feito na nossa comunidade, você sempre me ouviu dizer que tudo o que nós estamos fazendo hoje, o processo de revitalização da nossa comunidade, a expansão que a nossa comunidade tem chegado, não é fruto do trabalho do pastor Rodrigo. Pelo contrário, é fruto do trabalho de todos os pastores que me precederam. Não é fruto da geração que hoje serve ao Senhor nessa comunidade. Pelo contrário, é fruto de todas as gerações que por aqui passaram. Cada um deixando o seu legado, cada um deixando um pedaço seu, para que o reino então seja construído. Quando nós falamos então, aplicando esse primeiro verso, na esfera espiritual isso também acontece. Você por várias vezes já chegou à conclusão, quando você olha para o seu ministério e pensa assim, eu não vou conseguir fazer isso que Deus está me chamando para fazer, ou eu não posso fazer isso que Deus está me chamando para fazer. E essas aplicações, essas exclamações do seu coração, como também existem no meu coração, meu irmão, elas são verdadeiras. Quando nós nos deparamos com a grandeza do reino de Deus, muitas vezes nós olhamos para aquilo e dizemos, Deus, eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei se eu posso fazer. Eu não sei se eu tenho capacidade para fazer. Porém, o desafio e a aplicação que eu te deixo nesse primeiro ponto é confie em Deus, meu irmão. Eu e você somos servos. Eu e você somos ferramentas do Senhor na construção desse reino. Segunda verdade que eu quero deixar para você, para o lavrador, o trabalho, porém a força será manifesta na semente. Para o lavrador, o trabalho, porém a força será manifesta na semente. Verso 28 fala assim, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então depois o grão cheio da espiga. É interessante que quando nós lemos esse texto no original, a expressão que está ali, a terra por si própria produz o grão, traz a ideia de que isso aconteceu de maneira automática, que a terra simplesmente estava fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer, que a semente estava cumprindo o papel pelo qual ela foi forjada para fazer, estava no seu DNA, estava intrínseco no seu coração, eles estavam cumprindo o seu propósito. A terra por si só produziu o grão. Não há uma ação externa do lavrador, não há uma ação externa daqueles que estão pregando o evangelho, não há uma ação externa daqueles que estão proclamando o reino, é simplesmente a semente. E eu quero definir semente com você nessa noite como a proclamação do reino de Deus, como a proclamação do evangelho. Não está em mim e você, meu irmão. Não é eu e você. Meu irmão, se a força de toda a comunidade da IPPEL estiver no seu conselho, nós vamos ruir. Se a força da nossa denominação estiver no seu presidente, nós vamos ruir. Se a força do evangelho da nossa geração estiver em pilares de homens, nós vamos tombar, nós vamos ruir. Porque não está em nós. Está na força da semente. Está na força do evangelho. É interessante que a ciência tem avançado e você consegue hoje fazer fotos, filmes, vídeos de vários processos, tanto da semente que germina, quanto de uma criança que é gerada no coração. E hoje o avanço do 3D, você consegue ver cada passo, cada momento, como cada coisa acontece. Mas é interessante também que nós só conseguimos definir etapas. Nós definimos uma etapa que o óvulo se torna, fugiu o nome, uma criança bem pequena, e depois ela vai crescendo e desenvolvendo seus órgãos. Nós conseguimos talvez filmar o momento que a semente está ali como uma semente morta, jogada à terra, e daqui a um pouco começa a se gerar vida, e daqui a pouco nasce o primeiro talo, a primeira folha, e rompe-se então a semente, e ela vai trazendo crescimento. Porém, meu irmão, nós não conseguimos ainda compreender como isso tudo acontece. Nós não conseguimos explicar como tudo isso acontece. Talvez reproduzir de uma maneira artificial como tudo isso acontece. É um mistério. Talvez aí está a beleza de Jesus comparar a pregação do evangelho a essa semente. Nós não sabemos, quando nós proclamamos o evangelho, como ele vai chegar no coração das pessoas. Se a mensagem vai encontrar asilo no coração das pessoas. Se a mensagem vai encontrar morada no coração das pessoas. É óbvio que a palavra do Senhor jamais retorna vazia. Porém, se nós pregarmos para 100 pessoas,
200 pessoas, nós não sabemos quem vai se converter. Se nós agirmos e falarmos de Cristo para 1000 pessoas, poderão 999 pessoas se converter, assim como poderá também só uma pessoa se converter. A semente lançada, nós não sabemos como ela vai encontrar asilo no coração, morada nessa terra chamada alma das pessoas, para que ela possa frutificar. Não é o que está em nós que estimula o crescimento da semente, mas aquilo que Deus colocou no seu DNA. E assim é o reino de Deus, meu irmão. Assim é o reino de Deus. Esses tempos eu tenho sido questionado, porque para muitas pessoas, apesar da Igreja Presbiteriana do Brasil já existia há mais de 500 anos, do Brasil não, a Igreja Presbiteriana há mais de 500 anos, a nossa denominação há mais de um século já, para muitas pessoas a Igreja Presbiteriana ela tem 2, 3, 4 anos no máximo, porque estávamos escondidos. Sempre pregamos o Evangelho, sempre estudamos a palavra do Senhor, mas parece que nos últimos dias tem ocorrido um avivamento, as pessoas têm voltado o seu coração à palavra de Deus. Porém, eu creio que sempre houveram pregadores fiéis, que ano após ano passaram nas suas comunidades, explicando, convidando, exortando, confortando, avisando as pessoas, estimulando, fazendo as ligações pastorais, visitando as pessoas. E as coisas não aconteciam. Quantos pastores, quantos missionários nós temos, que às vezes gastam a sua vida em locais onde o Evangelho não penetrou, e ele não vê o fruto do seu trabalho. Simonton não viu o fruto do seu trabalho. Ele não tem a profundidade e a clareza de até onde o Evangelho que ele pregou há mais de 150 anos atrás, até onde ele chegou. Mas o mais importante não é nós sabemos aonde o Evangelho está chegando, porque não cabe a mim e a você mensurar os corações. Não cabe a mim e a você usar da nossa eloquência para convencer as pessoas do Evangelho. Cabe a nós simplesmente pregar o Evangelho. E é aí que está o mistério. Aí que está a beleza de 1 Coríntios, como eu já citei, 1:21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, mas não o conheceu por meio da sabedoria humana, porém agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por isso nessa aplicação é simples de falar, o reino de Deus ele precisa ser pregado, permaneça fiel. Poucas igrejas nos nossos dias têm falado contra o pecado. Poucas igrejas têm exortado e nós precisamos exortar a nossa geração. Poucas igrejas têm pastoreado suas ovelhas. Nós precisamos pastorear nessa geração. Nós não fomos chamados para nos preocupar com os números. Nós não somos chamados para nos preocupar com as estatísticas. Nós somos chamados para nos preocupar com a proclamação do reino. A semente Deus cuida. Ainda dentro da semente eu quero te falar algo muito rápido. Perceba que nós não conseguimos mensurar a mudança nos estágios. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Os ciclos do Evangelho vão além dos processos dos nossos olhos, além daquilo que nós podemos compreender. Nós não conseguimos compreender em nossa vida individual, por exemplo, em que grau de maturidade nós estamos. Se cada um desses passos fossem graus de maturidade, o primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio, depois aquilo que está pronto para ser ceifado, qual o seu momento de vida? Qual o seu grau de maturidade? Nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos mensurar o avanço do reino de Deus com as comunidades. Nós não sabemos se a nossa comunidade ela é madura. Talvez quando nós olhamos para algumas esferas da nossa comunidade, quando nós olhamos para esferas da nossa igreja, nós vamos dizer, nossa, a nossa igreja amadureceu tanto nessa e nessa área. Porém, quando olhamos para outras tantas, começamos a ver que não. Nós não conseguimos mensurar. Assim é o Evangelho quando ele é pregado. Nós não sabemos aonde as nossas pregações chegam. Hoje, não sei quantas pessoas, devem ter aí 50, 40, 50 pessoas assistindo o culto dessa noite. Eu não sei aonde o Evangelho vai chegar. Talvez daqui 50 anos uma pessoa vai se deparar com uma pregação como essa. Eu não sei onde o Evangelho vai chegar. Mas ele vai chegar. Por isso que a aplicação bem séria desse ponto para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, creia no sobrenatural no reino de Deus.
As pessoas têm esquecido que nós trabalhamos com algo que é espiritual. Você pode preparar as melhores canções, as melhores pregações, você pode ter os melhores ministérios, você pode ter as melhores pessoas nas melhores funções, porém aquilo que nós fazemos é espiritual. E Deus continua falando com os seus filhos. Deus continua instruindo aqueles que são seus. Creia no sobrenatural. Creia que Deus está no controle. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para conduzir ela até o final. Não chegou o tempo da colheita. Se nós fôssemos definir por estágios esse processo que é citado no verso 28, nós não estamos no tempo da colheita. Não é tempo de celebrar ainda, não é tempo de jubilar. Quando Jesus fala essa parábola aos judeus, normalmente o tempo da colheita para eles era no mês de outubro, mais ou menos final de setembro, começo de outubro. E você tinha uma grande festa, a festa das primícias, as festas onde você colhia e trazia tudo para o sacerdote, trazia tudo ali para o templo do Senhor, ia festejar. Nós não chegamos nesse tempo ainda. Não é tempo de ceifar, não é tempo ainda de colher, é tempo de plantar, é tempo de nós entendermos que Cristo ainda está construindo o seu reino, que Cristo ainda está andando com o seu reino. O dia da colheita ele ainda vai chegar, e eu quero conversar com você agora então sobre esse final, ou seja, a colheita. Para o lavrador, o trabalho, porém, a colheita é certa, nós viveremos essa vitória. Para o lavrador, o trabalho, porém a colheita é certa. Viveremos essa vitória. Eu, quando preparava esse ponto do sermão, eu me lembrei de duas pessoas. Primeiro, Moisés. Deus chama Moisés para pregar e libertar o povo e diz: eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele não vai deixar vocês sair. Então Moisés já vai pregar as suas boas novas do reino, sabendo que ninguém ia ouvir, que Deus iria pesar a mão sobre o faraó, que Deus não ia fazer com que o faraó se dobrasse. Outro camarada que é assim, Jeremias. Jeremias, quando Deus o chama, quando faz o seu chamado, ele já sabe que o povo não vai ouvir. Vivia no meio de um povo que não iria ouvir a sua pregação. Com Isaías foi a mesma coisa. Olha que interessante para a minha vida e para a sua vida. Jesus, quando Ele estabelece o seu reino, e todas as vezes nós vemos esse processo, nós temos certeza que nós vamos chegar ao final. Nós temos certeza que vai haver uma celebração. Nós temos certeza que haverá as bodas do Cordeiro. Nós temos a certeza que haverá o tempo da ceifa. Nós temos certeza que nós vamos viver essa festa das primícias. No momento certo, a colheita vai ocorrer. No momento certo, o trigo vai ser separado do joio. No momento certo, aquele que tem o poder nas suas mãos, ele virá. Ele virá para buscar os frutos do seu penoso trabalho. Meu irmão, o maior trabalho no reino de Deus não foi executado por mim e por você. Nós não fomos para a cruz. Então a gente fica olhando, nossa, os missionários no Rio Grande do Sul, nossa, como eles sofrem. Nossa, os missionários no Uruguai, nossa, como eles sofrem. Nossa, pastor, o senhor tem que falar sobre a igreja perseguida, pessoas que estão morrendo pela proclamação do evangelho. Nossa, como eles sofrem. Eu sei que eles sofrem, meu irmão. Eu sei que a dor. Porém, a parte mais difícil do trabalho já foi feita. Em nenhum momento da nossa vida como igreja, em nenhum momento da nossa vida como reino de Deus, nós vamos suportar sobre os nossos lombos, sobre os nossos ombros, o peso da ira de Deus sobre nós. Em nenhum momento nós vamos suportar sobre os nossos lombos, sobre os nossos ombros, Deus pesando a sua mão, porque isso Cristo já fez. E olha que bênção. Nós temos certeza que ao proclamarmos e pregarmos o evangelho, nós sabemos que um dia nós vamos colher. A aplicação e a explicação para esse trecho da parábola é algo muito simples. E a lição aqui é simples de se dizer. A vitória é certa. A colheita está se aproximando e certamente chegará no momento decidido por Deus e de acordo com o seu plano eterno. O reino de Deus então será revelado em todo o seu resplendor. Um dia os céus vão se rasgar. Um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar.
Um dia nós vamos ver todas as pessoas que compreenderam através do Espírito Santo de Deus a proclamação desse reino. Um dia nós vamos celebrar a festa da colheita. Duas coisas que eu queria que você guardasse nesse ponto. Primeiro, esse tempo ele não é determinado pelo lavrador. Como eu falei para você, eu tentei me colocar no papel desse lavrador nesses dias. Plantei a minha semente, daí eu ia dormir, acordava e ia lá ver se já nasceu um talo. Depois, quando nascia o talo, eu já ia procurar as primeiras folhas. Depois, no meio das primeiras folhas, já ia procurar os frutos. E se você é ansioso, assim como eu sou, você faz as coisas ontem, você quer que você já tenha o resultado anteontem. Nós queremos apressar processos. Nós somos a geração que não lê mais livros, nós lemos os resumos. Nós somos a geração dos fast foods. Toda comida que você vai gastar mais de 1 hora para cozinhar já não serve. Você quer fazer as coisas muito rápidas. E quando nós falamos de reino de Deus, nós achamos que é da mesma maneira. Começamos a plantação de uma igreja, começamos a evangelizar um local, queremos que logo no primeiro dia, na primeira semana, tudo exploda, o evangelho seja plantado, as vidas sejam transformadas, a comunidade e a sua cultura seja impactada pelo reino. Não é nós que determinamos o tempo. Olha que interessante o que o Tiago fala sobre paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam então pacientes, fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Mais de 2000 anos já se passaram, meu irmão. Tiago escreve para uma igreja que estava sendo perseguida. Tiago vira para essa igreja, talvez na sua cabeça, lembrando aquilo que o seu irmão havia pregado. Não esqueça que esse Tiago aqui é irmão do Senhor Jesus Cristo. E ele olha para aquela igreja e diz: vocês precisam ser pacientes como o agricultor. Vocês precisam aprender a aguardar o reino de Deus como o agricultor. Não se apressa processos. Não se avança etapas. Toda etapa queimada, todo processo avançado vai trazer prejuízos ao reino de Deus. Tome cuidado então em querer determinar o tempo da colheita. Segunda ideia e segunda aplicação desse ponto muito simples também. No tempo do Senhor, no tempo determinado pelo Senhor, a vitória chegará. A semente chegará à terra, ela vai germinar e ela vai ser colhida. Nós já estamos vivendo esse processo. O Evangelho já começou a sua pregação há muitos anos, há muitos séculos atrás. Eu não sei te falar qual momento que nós estamos vivendo. Se nós ainda somos uma semente que está ebulindo, se nós somos apenas um pequeno talo, se nós somos algo que já está frutificando, mas o Evangelho já foi pregado. O Evangelho já foi anunciado. Ainda ecoa pela eternidade o grito de liberdade de Jesus Cristo na cruz. Logo virá a colheita. Logo virá a colheita. E eu não sei você, meu irmão. A cada dia que passa, a cada momento que nós passamos nessa terra, se você tem um pouquinho de sensibilidade espiritual, se você consegue discernir um pouquinho das coisas do reino de Deus, você começa a perceber que Jesus Cristo está às vésperas de voltar. As coisas estão acontecendo. Os princípios das dores já começaram a acontecer há muitos séculos. O Evangelho foi plantado, está sendo agora preparado e logo virá a colheita. Quero concluir a mensagem dessa noite te lembrando uma frase de William Hendricks, que fala assim: somente Deus e não o homem entende completamente e é o autor do crescimento espiritual, do estabelecimento do processo do reino de Deus em nossos corações, vida e comunidade. Repetir para você guardar. Somente Deus e não o homem entende completamente e é o autor do crescimento espiritual, do estabelecimento do processo do reino de Deus em nossos corações, em nossa vida e em nossa comunidade. 3 aplicações para você fazer essa semana. Primeiro, nosso é o trabalho. Se você prestou atenção na mensagem, todos os pontos eu comecei assim, lembrando que do lavrador é o trabalho. Porém, nós precisamos,
do lavrador é o trabalho. Então, trabalhe, meu irmão. Primeira aplicação é trabalhe. Murmure menos. Fale menos. Pense menos. Trabalhe pelo reino de Deus. Na sua vida, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola. Trabalhe pelo reino de Deus. Nós sabemos que a oração que Jesus nos manda fazer é essa: rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, porque os poucos são os trabalhadores da sua seara. Qual é a sua disposição de ser resposta para essa oração? Então, a primeira aplicação: se nosso é o trabalho, vamos trabalhar. Segunda aplicação: se nosso é o trabalho, então vamos crer. Vamos crer. Muitos pastores da nossa geração já não creem mais no Evangelho, principalmente aqueles que aderiram a uma teologia chamada de teologia liberal, onde tenta entender o Senhor racionalmente, porém seu coração está distante do Pai. E infelizmente muitos crentes da nossa geração também já estão assim. São cristãos nominais, não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam mais no sobrenatural de Deus, não acreditam mais na ação do Espírito Santo, brincam com o pecado, namoram com o pecado, vivem uma vida que não é uma vida de santidade e não compreendem que quando as suas ações são assim, eles estão proclamando que eles não creem naquilo que está na sua mente, que está nos seus lábios, mas está distante do coração. A segunda aplicação é que se é nosso trabalho, então creia. Terceira e última explicação: se é nosso trabalho, então espere. Então espere. Nós temos vários momentos que nós esperamos na nossa vida. Eu registrei 2 que foram muito marcantes, 3 na verdade que foram muito marcantes na minha vida. Primeiro dia do meu casamento. O dia que você faz todas as preparações, você se arruma, você consegue até ficar menos feio do que você é normalmente, mas você descobre, você que é homem assim como eu, que você não é o centro das atenções. O centro das atenções é a noiva. Todos esperam pela noiva. E é interessante, eu não sei qual é a sua sensação, a minha sensação quando eu vi a Dani entrando na igreja como noiva foi: cara, eu sou um cara de sorte. Estou casando com a mulher mais gata dessa terra. Segundo momento que eu tive que esperar foi o nascimento dos meus filhos. E se você está passando por esse momento na sua vida, você sabe que a gente fica meio com o coração pesado. Todas as vezes que eu tinha que fazer uma ecografia dos meninos, todas as vezes que nós tínhamos que fazer algum exame, a gente sempre fica pensando: nossa, meu filho vai ter isso, vai ter aquilo outro. Meu Deus, eu vou lá fazer esse exame e agora vai aparecer isso na vida do meu filho, isso, aquilo outro. E quando vai nascer, a gente fica ali: meu Deus, pode dar alguma complicação no parto, pode acontecer alguma coisa, pode passar o tempo. Esperou, chegou. Terceira aplicação de esperar foi para o meu ministério. Muitas vezes nós queremos queimar etapas na nossa vida. Nós queremos avançar em maturidade. E maturidade você só tem com o tempo. Por isso, se nosso é o trabalho, então nós precisamos esperar. Trabalhe, creia, espere. O meu desafio para você nessa semana: faça a diferença. Pregue essa semente. Viva para Cristo Jesus. E aguarde ansiosamente no seu coração o tempo da colheita. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem construído na nossa história. Obrigado porque, como olhamos para essa parábola da semente, Deus, nos lembramos e recordamos ao nosso coração que não somos nós, nunca foi nós, sempre foi o Senhor. O nosso desafio é pregar o Evangelho e trabalhar pelas causas